Daí, pessoal, mais uma resolução. Um dos ângulos de um triângulo retângulo mede 45 graus. Seja S a soma dos catetos e H a altura relativa à hipotenusa. Então, pede a razão de S e H é. Então, ele quer a razão entre S e H. Deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho, que S equivale à soma dos catetos. Soma dos catetos desse triângulo retângulo aí. E ele também diz que H é a altura relativa à hipotenusa. H é igual à altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí ele pede a razão, vou colocar aqui, ó, que é onde eu vou finalizar o exercício. Tá? Não sei se o espaço vai ficar bom, mas enfim, o que ele quer é a razão de S e H. Então S em cima e H embaixo. Razão é assim, né? A razão é um número comparado ao outro. Aí fica escrito na forma de uma fração. Onde o formato, só que a fração na verdade não é uma fração, né? É uma razão, mas enfim, a escrita é semelhante a uma fração. Então, o primeiro a ser citado, S, vai como numerador, enquanto que o segundo a ser citado, nesse caso o H, vai como denominador. Ok? Então, vamos à resolução. Soma dos catetos vai ficar relativamente simples. Por quê? Porque num triângulo retângulo, olha só, se um dos ângulos mede 45 graus, é porque o outro ângulo também mede 45 graus. Vou fazer um desenho aqui para ti, bem rápido aqui, ó. Que assim. Olha só, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? E aqui, se esse ângulo aqui é 45 graus, é porque o outro ângulo também é 45 graus. Não tem como, num triângulo retângulo, um ângulo agudo ser 45 graus e outro ser diferente. Isso por quê? Porque a soma dos três ângulos deve fechar 180. Ora, se aqui é 90 graus do ângulo reto, me sobra 90 para dividir entre os dois. Se um deles é 45, o outro também tem que ser 45. E qual é a consequência do triângulo retângulo que tem os ângulos iguais a 45 graus? Bom, a consequência é que, se tem dois ângulos iguais, nós teremos também dois lados iguais. E esses lados iguais são os catetos. Então, observa aqui, ó, que oposto a 45 graus, eu tenho um lado que eu vou chamar de x, e oposto a esse outro ângulo de 45 graus, também tem que valer x. Então, sempre que um dos ângulos agudos do triângulo retângulo mede 45 graus, é porque o outro ângulo também mede 45 graus, e aí que os catetos são iguais. E outra coisa que eu posso estabelecer é que a hipotenusa aqui, ó, funciona como a diagonal de um quadrado. E, portanto, a diagonal é x raiz de 2. Nesse caso, eu acho que eu não vou precisar dessa relação aqui para a diagonal, mas essa hipotenusa funciona como a diagonal de um quadrado. Tu pode observar aqui que se eu pontilhar aqui e fechar o quadrado, ó, essa hipotenusa está funcionando como a diagonal de quadrado. E diagonal de quadrado é lado raiz de 2, portanto, x raiz de 2. Ok, mas o que é importante aqui, por enquanto, desse desenho, é que a soma dos catetos, S, é igual a x mais x. Ou seja, a soma dos catetos, vou colocar até aqui nesse espacinho, aqui, ó, a soma dos catetos, que é x mais x. Então, a soma dos catetos é igual a 2x. Dividir aqui. Ok? Bom, então eu já tenho o S, né? Eu já tenho que aqui em cima, ó, isso aqui é 2x. Tá? Vou até antecipar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Isso é igual, então, aqui em cima, 2x. E agora eu vou calcular a altura relativa à hipotenusa. Então eu vou me valer desse mesmo desenho, só que eu vou ampliar, né, para que fique mais didático. E também vou trocar a posição desse triângulo. Acredito que mudando a posição fique melhor.
Porque a altura, na realidade, o que é a altura do triângulo em relação à hipotenusa? Seria essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, com o ângulo reto aqui, é a altura relativa à hipotenusa. Então fica mais fácil tu enxergar a altura com este desenho aqui, ó. Vou colocar por aqui. Colocar aqui. Mais ou menos aqui assim, eu acho, né? Vamos ver se vai dar. Acho que vai ficar razoável, ó. Então aqui está o ângulo reto. Aqui eu sei que é x. Aqui eu sei que é x. E a altura relativa, então, olha só. Deixa eu fazer da mesma cor ali. A altura relativa está aqui, ó. Relativa à hipotenusa. Pô, e aí nós vimos que toda essa hipotenusa aqui, ó, ela é x raiz de 2. Tá aqui, ó, é a diagonal do quadrado. Como eu quero aí calcular essa altura, eu vou aplicar um Pitágoras aqui, acho que vai ficar bom, ó. Vou fazer um Pitágoras aqui nesse triângulo, ó. Nesse triângulo aqui. Vou fazer um Pitágoras. Então, vai ficar... Essa tinta aqui. Vai ficar assim, ó. Esse segmento aqui é a metade da hipotenusa, portanto, metade da diagonal, né, do quadrado. Então, é metade disso aqui. Então, eu tenho x raiz de 2 sobre 2. E eu vou calcular o h. Então, eu tenho que hipotenusa, agora desse triângulo aqui, ó, a hipotenusa é o x. Então, esse cateto virou uma hipotenusa nesse triângulo menor. Então, x ao quadrado igual 1 cateto h ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais o outro cateto x raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aí eu tenho aqui x ao quadrado igual h ao quadrado mais... Aí isso aqui eu vou resolver no rascunho, olha só. X raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então eu vou elevar esse x aqui normal ao quadrado, né? Tá fora da raiz. Essa raiz aqui, ó, elevada ao quadrado, vai cancelar expoente com índice, vai dar 2. E aqui embaixo, 2 ao quadrado, vou elevar também, que dá 4. Simplifico. E aí eu tenho x ao quadrado sobre 2. Então isso aqui, x ao quadrado sobre 2. Sobre 2. X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Isso é igual a h ao quadrado. Então, h ao quadrado, se eu fizer MMC, né, vou fazer aqui, ó. Copiar aqui do lado, ó. H ao quadrado é igual x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Já estou vendo, né, que vai dar aí x ao quadrado sobre 2, né? Que eu tenho 1 inteiro, x ao quadrado. E aqui eu tenho meio x ao quadrado. Então, 1 menos meio vai dar meio. Mas para quem não enxerga isso, sem problema, ó. 2 divide por 1, 2. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2 por 2, 1, vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Aí eu tenho que h ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 2. E aí, o h, que eu estou querendo para pôr aqui, ó, o h é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, opa, vou fazer maior aqui, raiz quadrada de x ao quadrado sobre 2. Que por sua vez, posso dar uma melhorada nisso, olha só, eu consigo tirar a raiz aqui do x ao quadrado, que é x, então fica aqui x sobre raiz de 2. E aqui, ó, eu posso racionalizar ou não, né? Posso racionalizar ou não. E aí,
Se eu racionalizar, né, fazer aquela multiplicação aqui, ó, raiz de 2 por 2, tarará, eu vou encontrar x raiz de 2, aqui raiz de 2 também, sobre 2, que é a mesma coisa que aqui, ó. Já te explico por que isso eu já esperava, tá? Depois eu vou comentar isso. Mas, para minha razão lá, eu vou seguir com esse h aqui, ó. Vou seguir com esse h aqui, ó. Por que isso? Porque eu sei que eu estou fazendo uma razão aqui, ó, x sobre raiz de 2. E aí, nessa divisão aqui, eu vou conservar a primeira, 2x, e vou inverter a segunda. Então, a raiz vai acabar indo para cima. Vai ficar a raiz de 2 sobre o x. E aí eu posso cancelar x com x com x, e está me sobrando aí razão igual a 2 raiz de 2. Ok? E aí eu estou na letra D. Ok? 2 raiz de 2. Antes de encerrar o vídeo, eu quero só te mostrar uma coisinha aqui, ó, sobre esse cálculo que foi mais demorado aqui. Ó. Deixa eu te mostrar o que demorou mais. Ó. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, conjuntamente com essa sequência da resolução aqui, ó, foi aquilo que foi mais trabalhoso. E para encontrar x sobre raiz de 2 ou x raiz de 2 sobre 2. Encontrar isso aqui, ó. E esse cálculo poderia ter antecipado se eu tivesse aqui, ó, olha só, percebido nesse triângulo que eu marquei, que esse ângulo aqui, ó, ele é 45 graus. Então aqui também é 45 graus. E aí vale aquele raciocínio, né, que os catetos são iguais. Então, tipo, esse cateto aqui, ó, x raiz de 2 sobre 2, esse cateto aqui, ó, ele tem que ser igual a esse cateto h. Então, h eu já poderia ter antecipado e ter dito h é x raiz de 2 sobre 2, evitava isto e isto, ok? Então, isso é uma questão de percepção no desenho, se eu tivesse feito esse argumento. Eu não fiz isso para que nós pudéssemos, então, fazer o cálculo normal usando Pitágoras e depois comentar no final, tá? Então, foi aí uma proposta didática para entendimento de exercício, mas poderia ter feito esse raciocínio e economizava um pouco de tempo e espaço. Ok? Mas então era isso. Espero que tu tenha aproveitado, né? Recomendo que esse exercício tu refaça ele aí numa folha de papel, sozinho, né? Refazendo, né? Para que tu tenha um domínio pleno dos raciocínios envolvidos aí. E assim tu vai dominando o exercício e vai também construindo relações para os próximos exercícios. É assim que se aprende matemática, né? Exercitando de forma a construir relações que tu vai empregar em outros exercícios que estão por vir, ok? Deixa meu forte abraço aí, teu comentário é muito bem-vindo aqui embaixo do vídeo. Compartilha o link na tua timeline para que os teus colegas e amigos também conheçam o canal, também possam se beneficiar das resoluções, ajudando a divulgar o canal. Deixa meu forte abraço e até a próxima.